Boa noite, senhoras e senhores, amigos e amigas. Este é o MTV Debate ao vivo. Terça-feira, 10h30 em ponto, tá ok? Então a gente vai girar, eu tô assim meio ofegante, porque eu acabei de sentar aqui, sentar no bom sentido, evidentemente. Vamos ver qual é o assunto de hoje, que a gente já sabe, mas vamos lá. Maquiagem, roupas coloridas e cortes de cabelo repicado dominam a cena do rock brasileiro atual. Essas bandas estão sendo chamadas de rap rock, pelo estilo alegre de se vestir e o conteúdo feliz das letras. Em termos visuais, o rap rock não é tão novo assim. Só na década de 80 sobram exemplos. As letras fáceis e os arranjos simples também não são características exclusivas dessas bandas. O que mudou é que desde que apareceu nos anos 50, o rock sempre teve a rebeldia no sangue e a intenção de provocar de alguma maneira. E as bandas agora pregam o bom comportamento. Afinal, o novo rock está muito bonzinho? Será que nada mais imoral do que o bom comportamento? Escuta só, vou dar uma passeada aqui pela nossa tábua redonda, que não é muito redonda, mas é quase oval. Aqui à direita, o Caio C., baterista da banda do Replace. Tudo bem, Caio? Beleza. Sierra, produtor musical e músico. Exatamente. Power to the People. Estamos aí. DH, vocalista da banda Cine. E ali o Alex Camargo, baixista e vocalista da banda Crisium. Gostou do... Fala, valeu. Ali da extrema-direita, Marco Bezzi, subeditor de cultura do Diário de São Paulo, já escreveu pro Estadão, Playboy e Rolling Stone. Alô, bom. Tá certo. Bento Araújo, jornalista, músico e editor da revista Poeirazine, certo? Certo, Lobão. Então é o seguinte, olha, eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, porra, não funciona, isso aqui é apenas uma cenografia. Eu queria saber o seguinte, antes de vir para cá, eu estava vendo vários twitters e não sei o quê, sobre ser bonzinho ou não ser bonzinho, e tive um insight assim, será que não é a perda da complexidade que faz as pessoas se tornarem virgens existenciais? Tá entendendo o que eu tô falando? Porque ser bonzinho, eu sou um cara bonzinho. O John Lennon era um cara bonzinho. Muito bonzinho. Você tá entendendo o que eu tô falando? Pegar um âmago da questão. Não é questão de ser ou não ser bonzinho. É de você ser um virgem existencial. Um desprovido de complexidade. Você concorda comigo, Sierra? Você que é produtor. Você sacou qual foi o âmago da minha questão aqui? Entendo. Você estava falando não só de ser bonzinho demais artisticamente, mas também existencialmente. Cara, eu acho um pouco de demagogia no final das contas. Não, você está entendendo que eu não estou falando ser ou não ser bonzinho, não é a questão. Nem ser malzinho, porque inclusive vira uma caricatura. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente parte para esse tipo de arquétipos, vira uma caricatura. Eu acho que a gente perdeu... Desde aquela época eu sempre falava que Mauricinho era um virgem existencial, porque eu acho que há alguns anos, eu acho que a sociedade vem perdendo a complexidade da vida. Por isso que, não raro em relação à minha pessoa, dizem, você é isso ou você é aquilo. Eu sou um ser complexo. Eu acho que o rock and roll é uma coisa complexa, como a vida é complexa. E eu acho que está faltando complexidade na vida. E eu acho que o que acontece pode ser um reflexo. Você acha isso, Bento? Eu acho sim, Lobão, eu concordo, porque outro dia eu até estava comentando com meus amigos, eu acho que nos anos 60, nos anos 70 e tal, tudo estava acontecendo, era um turbilhão de coisas, né? Guerra do Vietnã, conflitos raciais e ditadura no Brasil e na América do Sul e tal. Então era isso esquerda acabava... para a direita, no mundo todo, direita, né? Depois Guerra Fria, entendeu? Pós-guerra. Eu acho que tudo isso influenciou muito na música, e a música ficou complexa com isso, entendeu? Com essa tensão que estava no ar, né? E eu acho que hoje em dia, a galera vai se rebelar com o quê, né? Hoje tudo é permitido, Será? tudo pode. Eu acho que, eu tenho essa opinião que a juventude hoje não tem muito com o que se rebelar, assim, né? Eu sinto um pouco isso. Bom, também a obrigação de se rebelar ou não se rebelar também é uma coisa mais complexa do que a própria rebeldia. Porra, Caio, você que está aqui do meu lado, você é baterista, eu sou batera também. Você é da banda Replace. O que você acha sobre... Agora, perguntaria eu a você assim, eu vou tirar a roupa que está calor, hein? Assim, tá rolando, de repente não rola uma patrulha? Assim, de repente, a grande rebeldia de vocês é justamente não querer se corresponder a uma expectativa
Porque é justamente o que, né, as pessoas querem, pô, aí malzão, aí daqui a pouco o bonzinho vira também uma provocação. Seria esse aspecto? Eu não sei se chega a ter uma intenção de, eu vou ser bonzinho porque eu não quero ser mal, vou ser bonzinho, vou ser rebelde. Às vezes não tem mesmo do que o que ele falou, ele é muito bem colocado. Não tem mesmo, não tá acontecendo um monte de coisa, eu não tô sentindo a necessidade de me revoltar contra algo. Talvez se surgisse a necessidade, eu me revoltasse, colocasse na letra, sabe? Pô, tá certo. Então, tá aí, agora vamos para o inferno. Alex Camargo, baixista e vocalista do Crisium. Será que vocês falaram, tanto você quanto você, falaram sobre a perda, parece que o mundo virou um parque de diversão, uma Disneylândia, que os anos 60 a gente ia morrer no fim do mundo, e agora a gente está livre disso, estamos saneados, não acontece nada de assim, revoltante. Você acha que... Alex, você acha que exatamente mudou isso? Você acha que os paradigmas da sociedade mudaram tanto? A gente ficou tão legal que hoje em dia a gente não tem mais o que reclamar? ou não? Velho, eu acho que musicalmente falando, né, que é o X da questão, no meu ponto de vista, eu acho que é tudo uma estratégia de marketing, velho. Tanto o lado muito malvado, o lado muito bondoso, entendeu? Como o narrador estava falando ali, isso já vem desde os anos 70, sempre teve aquele lado mais glamouroso, entendeu? Mas pra mim... Desculpa te interromper, mas só para tirar esse verbo, assim, tudo bem, marketing existe, mas vamos antes disso. Porque tem pessoas que considero genuínas, pessoas honestas no transcorrer de toda essa história, tanto de um lado quanto do outro. Então, deixa o marketing de lado, só queria deixar isso. Vamos direto no âmago da questão. Pô, tem coisa para fuçar ou não tem? Sem que a gente não leve em consideração as caricaturas, tanto da parte do mal. Eu mesmo sou uma caricatura do mal, né? Vamos combinar, né? Então, por favor. Então, é como você citou, velho. Eu acho que maldade demais ou bondade demais sempre se desconfia, entendeu, velho? Eu vejo o lado musical, que pra mim, musicalmente falando, não me traz nada, entendeu, velho? Porque o rockinho de hoje em dia e o rockinho do passado é 2 palitos e pronto. O rock, velho, que é a questão em si, sempre foi marcado pela atitude, entendeu, velho? Acho que não é necessidade de ser agressivo, de estar trazendo uma mensagem agressiva, mas acho que às vezes a pessoa tem a oportunidade de estar trazendo uma mensagem e essa mensagem ela acaba perdida, porque o pessoal tá ali só para cumprir tabela, entendeu? Musicalmente falando. Então, talvez não seja isso que eu falei, que eu não quero perder esse fio da meada, a complexidade, porque hoje em dia a imprensa, todos nós assim, ou é isso ou é aquilo. Quer dizer, quando diz que é isso ou é aquilo, você perde a complexidade, né? Bate um carimbo. A complexidade assim, eu sou vendido, ou você é independente, ou você é doidão, ou você é careta. Se coloca muito rótulo nas coisas, assim, eu acho que a música em si fica para trás, entendeu? Existem os dois lados do rock, as bandas que trilharam o caminho, você sabe muito melhor que qualquer um aqui, velho, entendeu? Bandas que atravessaram os séculos, que pode citar o nome de Black Sabbath, entendeu? Não necessariamente heavy metal, entendeu? Mas o Beatles, por exemplo, era considerado uma banda boazinha em função dos Stones. Sim. DH, tá aí. A banda dos Beatles, os The Beatles eram considerados aqueles garotos pacatos e fizeram uma história. E era um exemplo naquele exato momento, por mais revolucionário que sempre foram, como os garotos bonzinhos. Como é que você vê a tua história em relação a esses garotos bonzinhos de Liverpool? Cara, de certa forma, assim, primeiro boa noite a todo mundo aí. Obrigado pelo convite aí, de novo, Lobão MTV. Estamos aí. E na minha parte do Cine, né, a gente é uma banda que veio de uma escola que é o punk rock, o hardcore, a gente veio do underground, do circuito underground. Quer dizer, nada bonzinho. Punk rock. Entre aspas, nada bonzinho, assim. A gente tinha uma banda que, a gente começou tocando, quando era pivetão, assim, era só punk rock e tal, 14, 13 anos, assim. E a gente foi evoluindo, ou não, aos olhos de outras pessoas, né? Mas a gente foi agregando coisas novas ao som. A gente gostava de outras coisas, sabe? Nunca foi forçado ou quis ser alguma coisa, assim, sabe? Mas você acha que ao agregar essas coisas ao som de vocês foram não somente se tornando uma outra coisa por várias somas, sim. Mas de repente essa coisa do punk rock, que era uma coisa que apontava para um lado,
vocês acabaram se tornando uma coisa que apontava para um outro? Vocês sentiram que houve uma diferença, uma divergência de vetor mesmo? Nunca ninguém do Cine foi punk, assim, né? A gente tinha outra banda chamada Without Shoes na época. Era hardcore, era melódico também. Tinha uns berros até. Mas, enfim, mudou bastante, né? E com certeza foi para outro lado. Partiu para um lado mais pop, assim. Tanto que a gente nunca disse que a gente é rock and roll. Nesse lance de rap rock, pra gente nunca nem citou isso. A gente nunca disse que a gente era rock and roll, que a gente era uma banda de hard rock ou metal, enfim. A gente sempre falou que era uma banda de pop rock, sabe? A gente se enquadra muito mais nos Beatles mesmo do que nos Rolling Stones, sabe? A gente tem consciência disso. Hora que, pô, vamos combinar que os Beatles de bonzinhos, na verdade, não tinham nada, na verdade. Não, acho que... Dentro da época deles, eles foram altamente transgressores. Com revolucionários. Eu tenho até uma pequena... Muita gente concorda comigo até. Eu tenho uma tese que o grande turning point dessa história, o ponto mesmo de convergência do bonzinho pro malvado e teoricamente mais complexo, foi em 64. Quando o Dylan encontrou os Beatles. E aplicou um baseado. Aplicou o primeiro baseado para os The Beatles. Aí o mundo mudou, cara, né? Aí o que aconteceu? Os Beatles com o Rubber Soul, né, que foi o disco de 65, um ano depois, letras mais introspectivas, mais melancólico, mais falando de si próprio. A crítica falou que eles estavam ficando velhos e estavam obsoletos com o Rubber Soul. Aí veio o Revolver depois, né? O Revolver. Que pra mim é o melhor de todos. E aí eles passaram pro lado negro da força. Isso é verdade. Aí virou complexo e malvado. Bom, vou chamar o Marco Bezzi aqui, depois eu vou chamar o Léo, que já está na escuta. Marco. Bom, acho que tem uma questão geracional, de geração, que os pais, assim, dessas bandas que estão surgindo agora eram pessoas, isso eu estava discutindo com um amigo meu, que gostavam do que? Joy Division, ou de Led Zeppelin, de coisas assim, se vestir de preto e tal. E talvez a revolta dessas pessoas seja vestir o colorido. Se cansar um pouco, né, dessa coisa, né? Quebrar essa geração seja isso. É o que eles estavam falando, que a gente estava discutindo, a revolta, a quebra dessa geração seja vestir o colorido e tal. Não, é o que eu falei pra ele, talvez o provocar seja dessa maneira, seja isso. Porque eu acho que aquela coisa, o Zé Rodrigues falava que de 20 anos as gerações se mudam, mas é de 40 em 40 que as coisas ficam irmanadas. Então, por exemplo, filho de doidão, geralmente o cara contrabalança, né? Dá uma contrabalançada, e essa contrabalançada é um fluxo histórico que deveria ser respeitado e por isso que a complexidade é uma coisa interessante, porque aí a gente não é uma coisa, o óbvio, o Lulu Santos. Por falar em óbvio, o Lulu Santos, vamos para Léo Madeira. E aí, Lobão, boa noite aos nossos convidados, boa noite à audiência da MTV. Estou aqui, ó, na Fapcom, mostra aí, Estopa. Mostra a Fapcom, que o pessoal compareceu aqui em grande número para prestigiar o debate MTV. Então vamos lá, vamos incluir a galera na discussão. Você, qual é o teu nome? Michele. Michele, qual é o teu curso, quantos anos? Rádio TV, 21 anos. Michele, você acompanha o rock and roll, acompanha a música pop, tem um interesse especial sobre, por exemplo, essas bandas que se vestem de jeito colorido, que tocam rock, né, rock pop e tal. Qual é o teu interesse? Bom, eu acompanho sim, mas eu sou mais do lado do rock and roll ali. Não curto essas bandas coloridas, até porque eu acho que, aposto um beijo que você me quer. Qual é a poética disso? Tipo, ele realmente acha que ele seduz alguém com isso? Chega na balada, aposto um beijo que você me quer, tipo, não rola. Entendi, mas tirando as bandas, em relação ao rock, você acha que o rock tem que ser maldoso mesmo, tem que ter atitude, tem que se impor de uma forma agressiva para ser o rock que a gente espera que ele seja? Sim, o rock tem que ser agressivo, ali tem que ter uma letra com qualidade, tem que ter, como fala, protesto, tem que ter letra com protesto. Tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. Entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta para alguém na mesa? Alguém gostaria? Você empurrou ela, você quer fazer? Você quer fazer? Eu queria saber a questão do DH, que ele falou... Compor o DH na Berlinda, é isso, né? Não, na verdade é que ele comentou sobre a questão, por exemplo, do hardcore, né? Que ele falou que começou com hardcore e tal, e era uma coisa mais pesada e tal. E eu queria saber por que dessa mudança, já que, né, o rock é isso. Ele falou, né, no caso que mudou, e eu queria saber, ele mudou por quê? Para questão de dinheiro, para questão de quê? Qual foi a questão, a mudança? Lobão. Eu só lhe ouvi. Olha, por favor, então é contigo mesmo, cara. Então, a gente tava no circuito underground, né? A gente tinha lá nossa banda, que era do lance hardcore. Ninguém sabia o que dava dinheiro, né? Ninguém que tá no underground, que tá duro, sabe o que dá dinheiro.
Então esse negócio, mudei pra ganhar dinheiro, não, acabou dando certo, ainda não ganhei o dinheiro. Não, e tem uma coisa que eu vou lhe dizer, olha, se o mainstream não tiver gente ganhando dinheiro, as pessoas querem artistas pobres. Não, então, mas ainda nisso, tipo, foi uma evolução mesmo. Eu comecei a me interessar por eletrônico, comecei a me interessar por umas bandas que tinham umas melodias assim. Foi ouvir lá Beach Boys, Beatles e... Não, pois vocês tocam bem melhor do que a gente dos anos 80, vou te dizer isso, viu? Pelo menos assim, os caras fazem um som que tocam bem, é verdade. Não sei, aí fica a critério da galera. Eu estou falando porque eu posso dizer isso. A Blitz foi uma das primeiras bandas coloridas exatamente. Foi de uma colorização absoluta. E até da outra que você citou coloridinho e tal, vocês não me deixam mentir, o Pantera já teve uma época colorida, né, puxado pro glam rock, então... Olha só, e o Rock Glitter? Porra, e o David Bowie, e o Roxy Music, o T-Rex. Como diria John Lennon, o Glitter Music é o rock and roll de batom. Vamos para o comercial.